Shalom Lekulam, estamos de volta. No episódio anterior que a gente acabamos de ver, vimos que este homem, Elimeleque, com sua família, sai para as terras de Moabe. A nossa partida hoje, a terra de Moabe, de onde surgiu, onde se iniciou e onde começou a terra de Moabe. Onde este homem, Elimeleque, com sua família, vai habitar? Onde se iniciou este povo? Para nós sabermos onde se inicia a história de Moabe, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar do capítulo 11 do Gênesis, aonde nós temos a história do patriarca Abraão, e o texto diz lá, a partir do versículo 27 ao 31, que Abraão, com a sua família, sai de Ur dos Caldeus em direção a Harã. Segundo a narrativa bíblica de Estevão, Deus vai aparecer ao nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus e não em Harã, como Gênesis 12 é sugerido. E o nosso pai Abraão vai sair de Ur dos Caldeus em direção a Harã. Chegando em Harã, ele vai descer para o Egito, e do Egito, depois do mal entendido, ele volta para o deserto do Neguev, e no deserto do Neguev ele vai se separar do seu sobrinho Ló. Ou seja, em Ur dos Caldeus ele perde Ló, o seu pai, Harã, e Abraão leva para a terra de Harã. E em Harã, mais uma vez, Deus chega no Gênesis 12, reforça e o traz consigo a Canaã, depois desce ao Egito e só no Neguev há a separação. A Ló como filho e o traz consigo para a terra de Harã. Chegando em Harã, o texto diz que terá, com 205 anos de idade, morre. A peregrinação do capítulo 12 de Gênesis diz o seguinte: pois disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E no versículo 4 do capítulo 12 do Gênesis, está o relato lá, dizendo: e Abraão saiu de Harã com seus 75 anos de idade, e levou consigo a Sarai, sua esposa, e a Ló. Abraão peregrina por toda a terra de Canaã. Chegando em Canaã, o texto diz que há fome na terra. E nesse período que há fome na terra, o texto diz que Abraão desce para o Egito. E descendo para o Egito, onde nós temos ali o encontro de Sara com o faraó, onde o faraó se desposa com Sara. Depois do mal entendido que há no Egito, o faraó despede Abraão, e Abraão com Ló voltam para as terras do Neguev. Abraão tinha o princípio dos dízimos sobre os seus lombos. Ou seja, como ainda ele não havia se encontrado com Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, o que a lei dizia que na ausência de um sacerdote eu poderia dizimar na vida de uma viúva ou de um órfão. E o órfão sobre a sua vida era Ló. E Ló enriqueceu de uma forma monstruosa, ao ponto dos pastores de Ló se tornaram o mesmo nível dos pastores de Abraão, onde houve a contenda nos pastores, aonde o pasto já não cabia mais de quantidade de carneiros, ovelhas, bois, jumentas, servos e servas, até que chega um ponto que o patriarca Abraão diz: Ló, somos família, não vamos brigar. E aqui surge a direção de um ir para a direita e outro ir para a esquerda. Abraão se separa de Ló e fica com o deserto do Neguev, onde mais tarde Deus vai lhe mostrar toda a terra, e Abraão vai se estabelecer em Hebrom, no lugar chamado Manre. E a história começa a desenrolar aqui. Nesta separação, quando Ló leva sua família consigo para as regiões de Sodoma e Gomorra,
diz que a promiscuidade naqueles dias se tornou muito grande. Os homens já não respeitavam mais a moralidade da cultura e a ética do seu povo, onde nesta época o cálice da ira de Deus chegou no máximo, aonde Deus decretou um juízo extremamente severo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E quem estava habitando lá? Ló. Deus agora, por Abraão, vai intervir nesta família, envia 2 anjos para que tire Ló e sua família das terras de Sodoma e Gomorra. E o texto diz que quando Ló está saindo, a sua esposa olha para trás e se torna uma estátua. O texto diz que Ló foge para as montanhas, e fugindo para as montanhas desesperado, e ele entende nesta época, segundo alguns pensadores, que esse juízo havia vindo sobre todo o mundo. O que acontece a seguir é que Ló está abatido, Ló está triste, então as suas 2 filhas tomam atitude e vão praticar o incesto com seu pai, aonde uma de suas filhas chega para a outra e diz: olha, hoje eu me deitarei com ele e terei relações com ele. E nesse relacionamento, ambas as suas filhas engravidam, e a mais velha colocou o nome de um dos seus filhos de Amon. Este foi o pai dos amonitas. A sua outra filha colocou o nome do seu filho de Moabe, onde nos interessa. Aqui surge a história dos moabitas. Moabe, segundo a tradição, e é bom a gente salientar isso, porque o nome Moabe não encontramos tradução, mas nós encontramos referência para mais ou menos entendermos o que significa. Um rabino muito conceituado, chamado Rashi, que viveu ali pelo século X depois de Cristo, ele defendia piamente que a relação da palavra Moabe estava justamente ligada à relação íntima de Ló com a sua filha. E na tradução, segundo Rashi, está filho do pai. Ou seja, Ló, por ter dado à luz ou ter dado a semente à sua filha, o nome acompanhou a tradição, filho do pai. E este seria, a partir daqui, pai de todos os moabitas. E aqui nós embarcamos em onde surge a história dos moabitas. Lembrando que Moabe era filho de Ló. E ele vai fundar a ilha dos moabitas, um povo que vai crescer estrondamente sobre a face da terra. Nesse período, nós temos a história patriarcal dos patriarcas, onde nós encontramos Abraão, Isaac e Jacó e José no Egito. Depois dos 400 anos de peregrinação no Egito, Moabe, o seu povo já estão estabelecidos do lado sul de Israel. E é nessa época, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo de Canaã, ali depois de 430 anos sobre a servidão do Egito, Deus agora vai agir para tirar o seu povo. O texto diz que o povo peregrina pelo deserto aproximadamente 40 anos. E nesses 40 anos que o povo peregrina pelo deserto, eles vão encontrar alguns inimigos pelo caminho. E o texto diz que quando Israel sentiu fome, quando Israel sentiu desejo de se alimentar, e é interessante porque nós temos uma duplicidade, porque o seu irmão, aquele que seria pai de Edom, que foi Esaú, irmão de Jacó, que formou a ilha dos Edomitas, o texto diz lá em Deuteronômio capítulo 2, que os Edomitas debocharam de Israel. Os Edomitas não receberam Israel, seu irmão. Da mesma forma, os Moabitas, quando Israel teve necessidade, não deu pão, não alimentou com pão. Pelo contrário, o rei de Moabe, nesta época que já estava um povo estrondoso sobre a face da terra, um homem chamado Baraque. Este homem chamado Baraque, ele vai levantar um profeta, um falso profeta, por nome de Balaão, para que amaldiçoasse o povo de Israel.
mas a Bíblia diz que havia uma bênção sobre o povo de Israel. Bênção tal que ninguém poderia amaldiçoar. Quando a gente lembra de Abraão, lembramos que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar. Preste bem atenção nesse episódio. Moabe não dá pão para Israel. Moabe não supre Israel. E alguma coisa lá na frente vai acontecer na história. Quando o povo se estabelece, através agora de Josué, e entra na terra de Canaã, como a gente vimos no episódio passado, que depois da morte de Josué, se estabelece agora o período dos juízes, onde justamente vai passar a história que nós queremos entrar, que é o livro de Ruth. Aqui agora já não é mais Baraque que está como rei de Moabe, sim um homem chamado Eglon. E eu preciso que você entenda isso. Quando nessa história, nesse período, Eglon está reinando, nós temos ali um período que os juízes agora estão em guerra, estão em confronto, porque naquela época o povo ainda estava em desenvolvimento através destes líderes que libertariam o seu povo. Nós tivemos alguns juízes que antecederam a Eude, mas é interessante que diz que o povo lá em Juízes capítulo 2, versículo 17, diz que o povo não estava se submetendo à autoridade dos juízes, estava subjugando os juízes. E a gente sabe que o peso da sentença que Deus usou em determinadas circunstâncias foi justamente quando o povo se distanciava dos seus caminhos, quando o povo estava distante da sua verdade, quando o povo estava distante da sua palavra. Deus se utilizava de um inimigo, de algo na terra, para que assolasse o povo, para que o povo viesse voltar para os seus caminhos. E é nesse tempo que um homem chamado Eglon, e a tradição rabínica deixa isso bem claro, e é importante salientar que também no Talmudim, que é um escrito muito importante para a tradução do hebraico, porque naquela época que os povos voltaram do cativeiro e alguns judeus não tinham ciência com exatidão do texto hebraico, se surgiu o Talmudim, que foi utilizado ali até o tempo dos maçoretas, que foi por volta de 800 depois de Cristo, que se utilizava e se utiliza até hoje o Talmudim para a interpretação dos textos que foram escritos em aramaico, ou seja, a tradução e a explicação dos textos. Nós temos os Talmudim de Ruth, que fazem parte do grupo de Megalite, que é um rolo de cântico entoado nas festas cerimoniais dos judeus nas 5 festas. Por exemplo, nas festas das colheitas, é comum abrir o livro de Ruth e cantar, louvar o livro de Ruth no tempo das festas das colheitas e principalmente na festa dos Pentecostes. Um homem chamado Aldenir Nelson Rocha, ele vai comentar o seguinte, que Deus permitiu que o inimigo assolasse nos dias dos juízes, com fome em Belém, na casa do pão, justamente para Deus dar uma segunda chance ao povo de Moabe, aos moabitas. Presta atenção que está saindo um homem da casa de Belém, da casa do pão, das montanhas de Efraim, ou das terras de Efraim, ou das aldeias de Efraim, e está saindo em direção para as terras de Moabe. Lá em Moabe agora vai receber esta família, e vai lhe dar pão. E aqui o pensamento do escritor é muito interessante, porque a tradição atribui a escrita de Ruth a Samuel, a outros que entendem que foi depois do período monárquico que foi escrito esse livro, mas o que também o escritor deixa bem claro, e daqui alguns argumentam que foi por volta das alianças dos reis de Israel com as nações circunvizinhas, que foi escrito provavelmente o livro de Ruth, justamente para mostrar essa amizade entre o povo de Moabe e entre o povo israelita. A gente sabe que quando Davi estava fugindo de Saul, ali pela caverna de Adulão, ele pega o seu pai e a sua mãe e esconde lá no rei de Moabe. O texto diz, mais lá na frente, que quando Davi tem ciência que o rei morre, Davi se entristece muito pelo rei de Moabe, porque Davi era muito próximo nesse período, ou seja, até um período ali aproximadamente de Êxodo, o povo era muito próximo dos povos moabitas. Havia esta intimidade. E quando o povo de Moabe, voltando lá atrás,
quando o povo estava no deserto e quando o povo não deu pão, Deus deu a Moisés o seguinte: fala para os filhos de Israel que nenhum estrangeiro dos moabitas, até a 10ª geração, terá direito na Assembleia do Senhor, terá direito de estar na casa do Senhor. Até a 10ª geração desse. Inclusive Davi, que seria descendente direto dessa mulher, que daqui a pouco a gente vai falar nos próximos episódios, não teria direito. Mas, olha que interessante, Deus agora está provendo de Moabe. Para esta família, a falta de pão que nós vimos no Senhor anteriormente, e nesta falta de pão que nós percebemos aqui, Deus agora está se utilizando de Moabe para trazer um juízo. E a gente precisa ler capítulo 1, versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Agora esta família chega aos campos de Moabe. Como a gente viu no episódio anterior, eles estavam na casa do pão, a falta de pão, e eles são obrigados agora a vir para Moabe. O que a gente precisa entender é que Belém, ele nos traz algumas referências. Segundo o Dr. Philip Brook, ele diz assim, abre aspas, a aldeia de Belém, como vemos ainda jazendo acima do sono profundo e sem sonhos das estrelas, em luas escuras brilhou a eterna luz, e todas as esperanças concentram em Jesus. Em outras palavras, o Dr. Felipe está dizendo, Belém, Efratá, aponta para Jesus. E isso a gente vai entender nos próximos. O Talmudim diz o seguinte acerca de Ruth. Aconteceu que no dia dos juízes havia uma grande fome na terra de Israel. 10 grandes fomes foram decretadas pelo céu para estar na terra. 10 grandes fomes. Desde o dia em que o mundo foi criado até a vinda do Messias, para demonstrar os habitantes da terra. A primeira fome ocorreu nos dias de Adão. A segunda fome ocorreu nos dias de Lameque. O terceiro foi nos dias de Abraão, a quarta ocorreu nos dias de Isaac, a quinta ocorreu nos dias de Jacó, a sexta ocorreu nos dias de Boaz, que está lá no livro de Ruth, que nos interessa. A sétima ocorreu nos dias de Davi, a oitava ocorreu nos dias de Elias, a nona ocorreu nos dias de Eliseu, e a 10ª é aquilo que está escrito no livro de Amós, que diz, eis que vem dias, que nesses dias, diz Amós, que o Senhor enviaria uma fome sobre a terra, fome esta do advento do Messias, que não seria de comida ou de bebida, mas uma fome extraordinária de ouvir a palavra do Senhor. Tudo isso aponta para Belém, porque de Belém viria o ungido, de Belém, Efratá, viria o Messias. Veja que esta família é lá de Belém, de Efrata, e então saindo para Moabe. E aqui nós temos um sentido tipológico, onde se inicia a história da igreja gentia. E isto ficará para o próximo episódio.